Bem-vindos a mais uma aula de macroeconomia. Nessa aula a gente vai discutir a teoria geral do emprego, né, pelo livro do Asimokopoulos. É mais um resumo das primeiras partes da teoria geral do Keynes. O Asimokopoulos ele dá uma organizada nas ideias. Aqui quem fala é o Douglas Alencar. Bom, no capítulo 3, então, do livro do Asimokopoulos, né, a gente começa com a discussão da ideia, né, de que a poupança é igual a um investimento, né, mas na teoria geral, né, e nos modelos keynesianos de forma geral, o investimento é que gera a poupança, né. Primeiro a gente tem o investimento, quando a gente tem investimento, o investimento gera renda, né, então o aumento do investimento aumenta a renda. O aumento da renda vai ter impacto sobre o consumo, mas a gente sabe que uma parte do consumo não é consumida, né? Então, uma parte da renda é consumida e o que sobra vira poupança. Então, se a renda aumenta, aumenta o consumo, mas aumenta também a poupança. E aí, essa poupança aqui, ela aumenta a ponto de se igualar com o investimento. Então, a igualdade entre investimento e poupança, ou poupança e investimento, ela vale na teoria keynesiana, mas a causalidade é de investimento para poupança. Então, aumenta o aumento do investimento aumenta a renda, esse aumento da renda aumenta o consumo, mas também aumenta a poupança. E essa poupança aumenta até o ponto em que iguala com o investimento. A teoria geral, segundo a Asimokopoulos, ela é ancorada nas ideias do Marshall, né, de que está olhando para o curto prazo, e o curto prazo aqui para o Marshall foi professor do Keynes, né, é o período de alguns meses, né. Os valores de equilíbrio dependem da expectativa corrente das condições futuras, né, que são incertas e podem mudar, né. Então, né, a gente vai tomar a decisão de investir no nosso aviãozinho, né, a gente consegue produzir 4 aviãozinhos aqui no período de 12 meses com 5 funcionários. Então, se a gente vai produzir os 4 aviãozinhos ou produzir 8 aviões, né, vai depender da nossa expectativa corrente do que vai acontecer lá no futuro. Por que lá no futuro? Porque é daqui a 12 meses, ou seja, no mês de outubro de 2021, que os nossos aviãozinhos estarão prontos. E essas expectativas, elas estão sujeitas à incerteza, né? Ou seja, isso aqui é uma coisa importante na teoria keynesiana, né? Existe incerteza radical sobre o futuro, né? E para quem não acredita nisso, é só ver o exemplo da Covid, né? Lá no final de 2019, né? No meio de 2019, ninguém ia imaginar que o mundo em abril de 2020 iria parar por causa de um vírus. O mundo parou por conta de um vírus em abril, né? Então existe uma separação entre o passado e o futuro na teoria geral. O equilíbrio de curto prazo ele é temporário, né? As expectativas, a variação nas expectativas presente afetam as expectativas futuras e o investimento líquido impactam nas posições de equilíbrio e nas condições técnicas, né? Isso aqui é importante, né? Tudo que existe de investimento hoje na economia brasileira, ela foi feita no passado, ela foi feita no T-1, ela foi feita sempre no período passado. Então isso aqui é importante, né? E o que a gente faz hoje no período T aqui, de investimento, ou que a gente não está investindo no período T, vai impactar o futuro, vai impactar as condições de produção e as condições de investimento no período T+1. Né? Então isso é muito importante na teoria keynesiana, né? O tempo, ele parece bobo falar isso, né? Mas o tempo corre para frente. Né? É engraçado falar isso, né? Mas nem sempre na teoria isso é muito claro. O mercado de trabalho, então, a gente está falando de uma teoria monetária da produção,
né, onde os créditos e os débitos são impressos em termos monetários, né. Existem dois postulados, né, da economia clássica, né, a ideia de que o salário depende da produtividade marginal do trabalho e que o emprego depende da desutilidade do trabalho, né, ou seja, como se existisse um trade-off entre trabalho e lazer, né. O Keynes rejeita, né, ele não acha que é razoável pensar isso, né. E o salário, na verdade, o salário monetário depende do poder de barganha dos diferentes grupos, né? Eu sempre brinco, né? O pessoal da Receita Federal aqui no Brasil, eles conseguem facilmente aumentar o salário deles, né? Eles conseguem. Professor universitário pode ficar 5 anos fazendo greve que o salário dele não muda, né? Então, o salário dele continua constante. O emprego e o salário real são determinantes entre oferta e demanda no mercado de commodities, ou seja, no mercado de bens e serviços, né? Isso aqui é importante, né? Pode ser, né, pode acontecer de lá no mercado de bens e serviços, que na teoria geral também depende do emprego, né? Então aqui a demanda, né? E aqui a oferta, né? A oferta é Z e a demanda é D. Pode ser que aqui no mercado de bens e serviços a gente esteja em equilíbrio, né? Esse N1 aqui seja o equilíbrio entre oferta e demanda, né? Que vai dar para a gente a demanda efetiva, né? E aqui a gente vai ter o nosso salário. Só que esse N aqui, quando a gente olha no mercado de trabalho, ele pode estar abaixo do ponto que equilibra oferta e demanda. Então, tem muito mais gente querendo trabalhar do que oferta de trabalho no mercado. Então, isso vai dar para a gente, né, o ideal seria estar no N2. O N2 seria o lugar onde a oferta e demanda de trabalho seria igual à oferta e demanda no mercado de bens e serviços. Só que isso não necessariamente é verdade, né? Pode ser que a gente tenha aqui o equilíbrio no mercado de bens e serviços, mas o equilíbrio no mercado de trabalho ele seja diferente do equilíbrio do pleno emprego. Então, esse espaço aqui entre o N1 e o N2 é o desemprego involuntário, né? Nesse espaço aqui tem gente que gostariam de trabalhar, mas o mercado de bens e serviços já está em equilíbrio. Então, para o Keynes, é possível existir equilíbrio no mercado de bens e serviços com desemprego involuntário. Isso é muito importante na teoria keynesiana. Existem dois mercados diferentes, então prestem muita atenção nisso. Existe o mercado de bens e serviços, onde a oferta e a demanda agregada dependem, né, são funções aqui de N. Ambos são funções de N. Só que esse equilíbrio N1 aqui, ele não é o equilíbrio que traz o equilíbrio entre oferta e demanda no mercado de trabalho. Oferta e demanda no mercado de trabalho. Então, existe a possibilidade do mercado de bens e serviços estar em equilíbrio, mas com desemprego involuntário. Esse equilíbrio não é o mesmo o equilíbrio do mercado de trabalho, né? Isso é muito importante. Desemprego voluntário para Keynes é o resultado da demanda por bens e serviços, né, dada a curva de oferta de trabalho, aquilo que eu estava falando para vocês, né, não necessariamente o equilíbrio do mercado de bens e serviços é igual ao equilíbrio do mercado da quantidade de trabalho que poderia equilibrar o mercado de trabalho. Os preços e salários não são rígidos aqui, né? Então você não precisa da hipótese de rigidez de salário, né? O Keynes fala que os salários ele chama de stickiness, que é tipo pegajoso, né? É um salário que muda, mas muda lentamente. Por quê? Porque a gente tem contrato, né? Uma economia monetária da produção. Isso aqui é muito importante, né? Uma economia que tem contratos, débitos, e tudo isso é em termos monetários, né? Vamos lá.
o mercado de trabalho determina o emprego voluntário, mas não determina o emprego, já que o emprego é determinado pela demanda efetiva, que é o que eu falei no slide anterior. Futuro incerto. A teoria da demanda efetiva é desenvolvido em termos da expectativa corrente sobre os valores futuros dos parâmetros que são relevantes para a decisão corrente. Então é isso, né? A demanda efetiva, ou seja, a demanda que a gente vai encontrar lá no futuro, ela é em termos da expectativa corrente, né? Ou seja, quantos aviões eu tenho vendido, né? E os valores futuros, né? E aí que você toma a decisão, né? Então é muito importante essa ideia de que o futuro é incerto, né? Produção e emprego, expectativas de curto prazo, de preço de venda, né? Então, no curto prazo, a gente está olhando sempre essa ideia, né? Então, eu vou ter expectativa de venda lá no futuro e aí eu determino se eu vou ou não produzir mais aviãozinhos, né? Expectativa de longo prazo relacionado com retornos dos investimentos no futuro, né? Então é isso, né? Se eu for investir hoje, né? Isso vai depender o quanto que eu espero receber por esse investimento no futuro. Muito por conta também da eficiência marginal do capital, né? Que traz a valor presente o investimento que eu faço, né? Traz o retorno desse investimento que eu faço a valores presentes, né? Todo o fluxo de caixa que a gente tem do futuro até hoje. A demanda efetiva, né? Então, resumindo aqui, a demanda efetiva é função do trabalho, a oferta efetiva também é função do trabalho. Quando a demanda e a oferta efetiva são iguais, quando a demanda agregada e a oferta agregada são iguais, a gente tem o ponto de demanda efetiva, né? Se as expectativas são otimistas, né, demora para o consumo, mesmo com expectativas otimistas, né, o consumo demora para o consumo variar, né, demora para você ter um impacto na propensão marginal a consumir. Todos os equilíbrios são estáveis, né? Aqui tem uma discussão sobre isso, né? Eu não vou me aprofundar nisso. E aqui, isso aqui sim é importante, né? O volume de emprego no equilíbrio depende da função, oferta agregada, da propensão marginal a consumir e do volume de investimento, né? Então, essas são as variáveis mais importantes. Então, essa aula é um resumo do que a gente viu até aqui, né? Se você olhar as aulas anteriores, tentando deixar as coisas aqui um pouco mais claras. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Dá um like na aula e se inscreva no canal. Até a próxima.